Opa, aqui é o Fred. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou fundador aqui do Economia do Dia, um canal voltado para quem quer aprender mais sobre finanças, investimentos, para quem quer se preparar para as provas de certificação do mercado financeiro. E o tema do vídeo de hoje é as 7 perguntas mais difíceis da prova do CPA 20. Então, para quem não sabe, no Economia do Dia, nós temos simulados preparatórios para todas as certificações do mercado financeiro. É só você ir lá, www.economiadodia.com.br. Você vai ter diversos simulados disponíveis para você testar os seus conhecimentos e se preparar para as provas de certificação no mercado financeiro, que são muitas vezes pré-requisito para você trabalhar com finanças e com investimentos. Mas tendo dito isso, agora que você já me conhece, já sabe sobre o nosso site, sobre a nossa plataforma, fica o recado para você. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se você estiver gostando, assiste até o final. Se você gostar, deixa o seu like. Se não gostar, não precisa deixar seu like não. Eu só quero o seu like se você gostar. E se você gostar, se inscreve no canal também, para você ser avisado quando tiver mais vídeos assim como esse, para você ser avisado quando a gente entrar ao vivo, toda terça às 8 horas, tem live aqui no canal do Economia do Dia e toda quinta tem vídeo novo. Mas o tema de hoje são as 7 perguntas mais difíceis da prova do CPA 20 e essas 7 perguntas foram classificadas de acordo com a quantidade de erros no nosso site. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, em abril de 2021, nós temos mais de 30 mil simulados feitos no nosso site, então a gente tem uma boa amostragem de perguntas, uma boa amostragem de respostas para a gente conseguir passar para vocês realmente as perguntas mais difíceis que costumam cair na prova. E o que eu recomendo para o pessoal que está fazendo os simulados, se preparando através do site do Economia do Dia, é o seguinte: se você estiver acertando mais de 80% no simulado completo, vai que vai confiante para a sua prova, porque a chance de você ser aprovado é muito alta. Agora vamos falar sobre as 7 perguntas mais difíceis da prova do CPA 20, e muitas delas estão no módulo 7 da prova, gestão de carteiras e de riscos, e algumas também no módulo 2, principalmente relacionadas a heurísticas, aos vieses comportamentais. Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: um investidor que possui uma carteira composta por um único ativo e quer continuar assumindo riscos, mas ao mesmo tempo aproveitar ao máximo os benefícios da diversificação, deve investir em outro ativo cuja correlação com a sua carteira seja igual a: opção 1, 0,5, opção 2, opção B, 1, opção C, menos 1 e opção D, 0. O que você acha que é a resposta correta? A resposta correta é 0, e eu explico por quê. Na verdade, a correlação é uma medida adimensional, que varia de menos 1 até 1. Então, uma correlação de menos 1 significa que dois ativos têm a sua variação em direções exatamente opostas. Ou seja, é como se a ação da Petrobras valorizasse 2% e, ao mesmo tempo que isso acontecesse, a ação da Vale caísse 2%. Tá? Isso não faz o menor sentido no mundo real, mas a correlação negativa de menos 1, ela mostra exatamente esse comportamento de duas variáveis, uma se move numa direção, a outra se move exatamente na mesma magnitude, só que na direção oposta. Tá? E a correlação de 1, as duas variáveis se movem na mesma direção. Tá? Então, digamos assim, nesse caso a gente tem uma carteira que diz aqui, ó, que está dizendo que é um único ativo nessa carteira, e o investidor quer colocar mais um ativo, ele quer ficar com 2 ativos, mas ele ainda quer correr risco. Então muita gente responde aqui menos 1, mas nesse caso o investidor deixaria de correr risco. Por quê? Porque ele estaria com 2 ativos, um se move numa direção, varia 2%, por exemplo, o outro cai 2%, né? Então, na verdade, o retorno dessa carteira seria 0. Né? Então, o investidor deixaria de correr risco porque os 2 ativos ele tem uma correlação diametralmente oposta. Tá? Então, a resposta correta seria 0. Por que 0? Porque uma correlação de 0 mostra que não existe dependência entre duas variáveis, ou seja, o comportamento de uma não pode ser explicado pelo comportamento da outra. Tá? Então, a resposta correta seria 0. Vamos para a segunda questão mais difícil da prova do CPA 20. Assinale a afirmativa correta em relação ao conceito de duration. Bom,
A duration, para quem não sabe, a duration, a gente tem dois tipos de conceitos de duration de Macaulay e a duration modificada. A duration de Macaulay, ela é o prazo médio ponderado de um título, e a duration modificada, ela é justamente o quanto de sensibilidade um título tem em relação a uma variação na taxa de juros. Então, a gente está falando aqui da duration de Macaulay, e inclusive para o CPA 20, o que está na prova é apenas duration de Macaulay. A duration modificada você vai precisar saber eventualmente para outras certificações, para o CEA, para o CFP, tá? Agora, vamos lá. Falando sobre a duration de Macaulay e o propósito dessa questão aqui, a resposta correta seria: títulos com maior duration tendem a se desvalorizar mais em um cenário de alta taxa de juros. Então, explicando aqui basicamente como funciona, eu disse que a duration é um prazo médio ponderado de um título. Então, se o título não paga cupom, qual que é o prazo médio ponderado desse título? É o próprio prazo de vencimento do título. Então, se eu tenho, por exemplo, um tesouro pré-fixado que não paga cupom, né? A antiga LTN aqui no Brasil, e essa LTN é de 7 anos, a minha duration desse título é de 7 anos, tá? É o mesmo valor, porque ele seria um título zero cupom, que não paga cupom. No entanto, quando a gente tem títulos que pagam cupom, né, é importante entender essa lógica do prazo médio ponderado, que é o quê? Todos os fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente, né, e ponderados. Então, eles são ponderados de acordo com o tempo, tá? Então, a duration de Macaulay, também para o CPA 20 não vai ser necessário fazer questões que envolvam a fórmula para a duration de Macaulay, então nem vou me estender aqui em relação a isso, mas a lógica é que os títulos que têm a maior duration, ou seja, que têm um prazo médio de pagamento maior, vão sofrer mais de um cenário de alta de taxa de juros, tá? Então, se a taxa de juros sobe, lembra que o PU, o preço unitário, cai, né? Então, se a taxa de juros sobe e o prazo do título é muito maior, né, o que vai acontecer? O PU vai cair mais, porque a gente tem que descontar a valor presente por mais tempo, né? Enfim, então essa seria a resposta correta. Títulos com maior duration tendem a se desvalorizar mais em um cenário de alta de juros. Bom, terceira questão mais difícil da prova do CPA 20. O beta pode ser considerado uma medida de, a opção A, risco não sistemático, opção B, risco sistemático, opção C, expectativa de retorno e opção D, perda máxima de valor de portfólio. Bom, eu já respondo logo que o beta, ele é uma medida de risco sistemático, tá? É muito importante saber isso para as provas de certificação e também para a sua vida aí em finanças e investimentos. O beta, que é uma medida de risco muito utilizada pelo modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model, que apesar das suas digamos assim, particularidades, né, que não representam o mundo real, o modelo ele sempre vai ser uma simplificação da realidade, assim como o modelo CAPM nunca vai poder ser perfeito, apesar de ser vastamente utilizado na comunidade internacional de finanças e investimentos. Mas sempre que a gente está falando do beta, a gente está falando do modelo CAPM, e o modelo CAPM ele utiliza sempre um indicador de risco, pode ser o Ibovespa aqui no Brasil, o S&P 500, sempre você vai ter um benchmark, né? Esse benchmark ele representa o risco de mercado, tá? Então o beta ele também é uma medida de risco de mercado ou risco sistemático, porque ele associa um indicador ou um ativo específico, tá, ao indicador de mercado que representa o risco de mercado, tá? Então o beta é uma medida de risco sistemático, muito importante entender isso. Vamos para a quarta questão mais errada dos nossos simulados, a quarta questão mais difícil da prova do CPA 20. O investidor decide nunca mais investir na empresa XYZ, pois suas ações caíram 25%. O caso acima exemplifica qual tipo de viés comportamental? A, aversão à perda, B, representatividade, C, ancoragem e D, disponibilidade. Bom, é muito importante entender que quando se tratam de questões de heurísticas, de viéses comportamentais, pode ser que a questão ela dê margem para você escolher mais de uma heurística, ou mais de um tipo de viés comportamental, tá? Inclusive, na hora da prova, pode ter uma opção com mais de um, né? Onde vai ser considerado mais de uma heurística como resposta. Mas nesse caso aqui, a resposta correta é representatividade. Por quê? A representatividade está associada a um evento que muitas vezes não é representativo, né? Ou seja, você investir uma vez em ações e ter uma perda, o quanto isso representa. Foi uma ação, foi uma vez que você investiu por um prazo X, né? Então, isso não é representativo do mercado de ações como um todo, certo? E muitas vezes
com o viés da representatividade, o investidor ele não está analisando para dados estatísticos, para dados dados de amostragem, e esse viés ele está associado a isso, ele está associado à falta de sensibilidade a uma amostra ou uma experiência. Tá? Então a resposta certa é representatividade. Quando for aversão à perda, vai ter normalmente uma questão de sentimento, uma questão sentimental, a questão da dor da perda, né? Então é muito importante ter isso claro para as questões do CPA 20. Bom, agora vamos para quinta questão mais errada. Qual é a melhor opção de investimento considerando uma avaliação racional de risco e retorno? Tá? E a gente vai ter aqui dois exemplos. Tem o exemplo do fundo A e do fundo B, né? O fundo A tem 15% de retorno, o fundo B tem 17% de retorno, a taxa livre de risco é de 6% e o desvio padrão do fundo A é 8% e do B 10%. A pergunta é a seguinte: qual a melhor opção de investimento considerando a avaliação racional de risco e de retorno? Bom, a primeira coisa que é preciso entender é o seguinte, né? Quando a gente fala de risco e retorno para fundos de investimento, a medida utilizada é o índice Sharpe, tá? O índice Sharpe que é a medida de risco para fundos de investimento. Quanto maior o índice Sharpe, melhor. Tá? Então vamos lá, como é que a gente calcula o índice Sharpe? A gente calcula o índice Sharpe considerando o retorno do fundo menos a taxa livre de risco no numerador, e no denominador a gente vai colocar o desvio padrão desse fundo, tá? Então o desvio padrão que também é a medida de volatilidade. Então a resposta correta seria fundo A, fazendo essa conta aí, né? 0,15 menos 0,06 sobre 0,08 vai dar um valor maior do que 0,17 menos 0,06 sobre 0,1, tá? Então essa é a conta que a gente tem que fazer aqui nesse caso. É importante saber a fórmula do índice Sharpe, é importante saber que esse é o indicador utilizado para medir e avaliar o risco e retorno de fundos de uma base ajustada. Bom, vamos para a penúltima questão mais difícil da prova do CPA 20. A verificação de adequação do perfil do investidor, API. A. Aplica-se somente a instituições associadas ou aderentes do Código ANBIMA. B. É realizada somente por auditor externo. C. É de responsabilidade da instituição financeira, que deve preencher o formulário após entrevista individual com cada investidor. E D. Não é obrigatória para pessoas jurídicas consideradas investidoras qualificadas. Então essa é a resposta correta, opção D. O processo de API, ou de adequação do perfil do investidor, é obrigatório para pessoas físicas, né? Quando você vai investir, abrir conta lá numa corretora, numa instituição financeira, você tem que preencher lá o seu perfil do investidor, responder um questionário e depois vai sair o resultado, se você é um investidor conservador, moderado, agressivo. Então isso é a adequação do perfil do investidor. Agora, para o investidor, pessoa jurídica, considerado investidor qualificado ou investidor profissional, esse formulário não é necessário, não é uma obrigatoriedade. Então, portanto, essa é a resposta correta da questão. Agora, por último, a última questão mais difícil dos nossos simulados da prova do CPA 20 é: ao aplicar em um portfólio de baixa correlação, o investidor busca por diversificação, reduzindo, portanto, o risco A. Sistemático, B. Não sistemático, C. De mercado e D. De contraparte. Qual que é a resposta correta? A resposta correta seria risco não sistemático. Então vamos lá, o risco não sistemático, ele não é inerente ao sistema, como o nome já diz, né? O risco não sistemático, ele é referente a um setor, a um ativo específico, a uma classe de ativos. Então esse seria o risco não sistemático e, portanto, diversificável. Por quê? Porque se você comprar outros ativos, empresas de outros setores, ativos de outras classes, você vai conseguir diversificar o seu risco, o risco da sua carteira. Agora, o risco sistemático ou risco de mercado, é a mesma coisa, risco sistemático e risco de mercado, não é diversificável. Por quê? Porque é um risco inerente a todos os ativos, a todo o sistema financeiro, é um risco de um coronavírus, por exemplo. Tá? Então, é muito importante ter isso claro também, porque isso vai ser cobrado na sua avaliação. Então finalizamos por aqui. Essas foram as 7 perguntas mais difíceis da prova do CPA 20 que estão aí disponíveis nos nossos simulados no site do Economia do Dia. Se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa, aprendeu aí alguns conceitos, não só resolver as questões, né, mas também o conteúdo por trás de todas elas, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, tá? E entra lá no nosso site www.economiadodia.com.br para baixar a apostila, para fazer esses simulados aqui, resolver essas questões difíceis e se preparar para as provas de certificação, tá bom? Um grande abraço para você e até logo!